A serpente do Éden não era como uma víbora rastejante. Ela era um animal ereto, muito semelhante ao homem. Se você visse a serpente de costas, de lado ou de frente, ela parecia um homem. E ela é a criatura mais próxima do ser humano. Tão próxima que podia misturar semente com a espécie humana. Por isso, houve a proibição: não coma dessa árvore, porque a possibilidade existia. Quando há uma proibição, é porque há uma possibilidade. Então, ela era não só um animal ereto, mas ela falava, não como um papagaio, né? Ela tinha raciocínios e era a mais astuta de todas as alimárias criadas pelo Senhor Deus. Conhecia o idioma da raça humana. Ela era totalmente animal. Ela era na aparência como um ser humano, mas era totalmente animal. Nesse animal, e devido a essa possibilidade de misturar as espécies, a hibridação, Satanás usou esse animal para trazer a queda. Para começar, a Bíblia não diz fruta. Você não encontra a palavra fruta, é fruto. Só que o pessoal acha que se trata de fruta porque aparece a palavra árvore. Mas árvore na Bíblia, ela tem a simbologia de pessoa, né? Como o Salmo 1, o justo é como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Balaão disse que os filhos de Israel, quando olhou os filhos de Israel da montanha, disse que eles eram como carvalhos plantados pelo Senhor. João Batista disse: o machado está posto à raiz das árvores. Não era questão de ser um lenhador. Estava se referindo a pessoas que não dão frutos dignos do reino e que serão cortadas e lançadas no fogo. Então, ali fala fruto. Nem todo fruto é fruta. Toda fruta é fruto, mas nem todo fruto é fruta. Por exemplo, no livro de Lucas, a Bíblia fala de o fruto do ventre, que é um bebê. Não é uma fruta, é um ser humano. Por exemplo, você diz assim: esta casa que eu construí é fruto do meu trabalho e da minha paciência. Não é uma fruta, é uma casa que é fruto do teu trabalho. Então, essas duas árvores, a árvore da ciência do bem e do mal e da vida, não eram árvores naturais. Eram, vamos dizer, dois poderes, duas pessoas, né? A árvore da morte e a árvore da vida. A árvore da morte porque diz: quando você comer dela, você morrerá. Esse dia você morre. Então o diabo usou as capacidades existentes naquele animal para trazer a queda. E o que foi a queda? Foi sexo. De onde eu tiro isso? Bom, a Bíblia, embora envolva a queda em uma parábola misteriosa, deixa muitas pistas. Se não foi sexo, por que
o juízo sobre a mulher é nas dores de parto. Por que aí, justo aí, nesse lugar? E diz: você dará à luz filhos com dor. Que filhos? Ela já estava grávida. De Caim, através da serpente, e de Abel, através de Adão. Porque a serpente abriu os olhos dela, e depois a Bíblia diz que ela levou esse conhecimento e essa nova luz para seu Adão, o qual comeu com ela. Aí você vê que é uma simbologia. Árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da ciência, ou do conhecimento do bem e do mal. Quando você chega a Gênesis 4, a Bíblia diz assim: e conheceu Adão a sua mulher, e ela concebeu. Então, conhecimento, árvore do conhecimento, na Bíblia refere-se a relacionamento íntimo. No caso natural, refere-se a sexo. Gênesis 18 diz, os sodomitas, disseram para Ló: queremos conhecer esses homens que estão na tua casa. Eles queriam o quê? Relacionamento homossexual com aqueles homens que eram anjos. Maria diz para Gabriel: como que eu vou engravidar se eu não conheço varão? Então, conhecer, quer dizer, eu sou virgem. Eu nunca tive um relacionamento íntimo, sexual com um homem, eu sou virgem. Como será? Como é que eu vou engravidar se eu não conheço o varão? Então, Gabriel revelou a ela a maneira original de trazer filhos ao mundo, não a maneira sexual. Porque a maneira sexual é permissiva, não é a maneira perfeita. Então, se não foi sexo, então responda: por que Jesus teve que nascer de uma virgem? O que tem a ver maçã ou qualquer outro tipo de fruta com Jesus nascendo de uma virgem? Sem sexo, sem questão sexual envolvida. Por que de uma virgem? Pega essas pistas da Bíblia e começa a montar o quebra-cabeça. Então, juízo nas dores de parto, com dor darás à luz os filhos. A queda foi sexo, a restauração da humanidade veio por uma vinda sem sexo, uma virgem concebeu. Tudo isso é pistas. Depois, quando Deus pergunta para ela: por que você fez isso? Ela diz assim: a serpente me enganou e eu comi. O que é comer na Bíblia? Aí você deixa a Bíblia interpretar a Bíblia. Você vai para Provérbios 30, 20, onde Salomão diz assim: este é o caminho ou rastro da mulher adúltera. Veja, mulher adúltera, como Eva, mulher adúltera, adultério, sexo. Como é o caminho da mulher adúltera? Ele diz assim: ela come, a serpente me enganou e eu comi. Ela come, limpa sua boca e diz: não fiz maldade. Desde quando comer uma comida, um feijão, um arroz, almoçar, jantar, é pecado? Desde quando o almoço é o rastro de uma mulher almoçando ou jantando, é o rastro de uma mulher adúltera? É simbologia. É simbologia. Caim não era filho de Adão, por isso não aparece na genealogia de Adão.
Deveria, porque as genealogias sempre registram o nascimento do primogênito, desde que seja filho daquela pessoa. Mas se você procura na genealogia de Adão em Gênesis 5, em Lucas 3, você não encontra Caim, você encontra Sete. Quando Abel morre, porque Caim o mata, e Eva concebe de novo, porque diz assim, e de novo Adão conheceu a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Sete. Aí diz assim, o Senhor me deu a semente para substituir Abel. Por que Caim não servia para tomar o lugar de Abel? Porque eram sementes diferentes. E se você me diz que a serpente não tem semente, você está contra a Escritura, que claramente diz que ela tem uma descendência. Por isso diz assim em Gênesis 3,15, e virá o Redentor, né? E porém inimizade, não, ele diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, que era referindo-se à serpente, né? Entre ti e a mulher. Entre a tua semente, semente da serpente, a Bíblia diz, não eu, a Bíblia, Deus diz. Porém inimizade entre a tua semente e a semente dela, que seria Cristo, né? Você a ferirá no calcanhar e ela te ferirá na cabeça. Aí você vem questões como parábolas como joio, trigo. Você vai olhando essas duas linhagens, cortando a Bíblia de fora a fora. A Bíblia também diz que depois da queda, porque a mulher de Adão não se chamava Eva no princípio. Não. Segundo Gênesis 5, o nome dela era Adão. Adão era o nome do masculino e do feminino, do macho e fêmea que o Senhor criou. Ela, a parte fêmea, era chamada pelo nome dele, exatamente como a Igreja e Cristo. Ele é o Senhor Jesus e ela é a Senhorita Jesus Cristo. A Senhorita Jesus também. Feita do mesmo material, o noivo palavra e a noiva palavra. Como quando Deus fez Eva, não pegou um punhado de pó separado, diferente, fez do mesmo material, de uma costela de Adão. Então, a igreja não deve ser de um material de teologia, de credos, de dogmas, mas feita do mesmo material do noivo. E ele é o noivo palavra, o verbo. E ela também é a palavra. Então, ela não se chamava como passou a se chamar depois da queda. Depois da queda é que Adão disse assim, e você vai se chamar Eva. Aí mudou o nome. Porque você é mãe de todos os viventes. Não diz que Adão é pai de todos os viventes. Mas diz que ela é mãe de todos, inclusive de Caim. Inclusive de Caim. Vamos dizer, antes da queda, ela se chamava pelo nome dele, como a igreja, que toma o nome de seu esposo, Cristo, o Senhor Jesus. Depois da queda, depois que ela caiu, se tornou uma mulher caída, o nome dela mudou. Antes da queda, ela se chama pelo nome dele, a igreja. Depois da queda, a igreja caída exalta seu nome
denominacional. Eu sou batista, eu sou metodista, eu sou católico, eu sou assembleiano. Esse é o nome que ela recebe depois da queda. Mas enquanto permanece na palavra, ela tem o nome dele. Esse é um pequeno resumo do que aconteceu no Éden.